Muito bem, pessoal. Vamos então começar a nossa aula 6. Eu diria que é, sem dúvida, a aula do tema mais importante desse curso, que são as funções. Digo até mais, é o tema mais importante de qualquer curso da área de exatas, gente. Funções engloba praticamente tudo que você faz no seu dia a dia. Você formaliza isso, modela isso caindo em alguma função. Desde as coisas mais simples, como pegar um ônibus ou abastecer seu carro, você está usando funções. Você tem uma ideia, você tem, digamos, sei lá, uma boa quantidade de dinheiro na sua carteira, mas você para no posto e manda o cara abastecer com X litros, 50 litros, 30 litros. Porque você na sua cabeça já processou que o teu carro tem uma certa quantidade de combustível e pode ainda ser colocado mais uma outra quantidade de combustível e não vai ultrapassar os limites do seu tanque, por exemplo. Quer dizer, todos esses pensamentos, dos mais elementares até os mais complexos, na verdade podem ser modelados através de alguma função. Está com fome, então você vai comer, você vai numa lanchonete e compra 2 sanduíches, um copo de suco, porque é aquilo que vai saciar a sua fome, é aquilo que cabe no seu estômago, não é mais nem menos. Ah, então você tem uma ideia bem razoável de quanto você pode se alimentar, quanto você tem de fome, quanto cabe de fato em termos de quantidade. Então essas ideias nós, desde que nascemos, pouco a pouco vamos formalizando e daí vamos fazendo uso. E se a gente quisesse explicar essas ideias, certamente cairíamos em alguma função. Então, gente, é sem dúvida o tema central do curso e eu diria o tema central de qualquer curso da área de exatas, tá, gente? Mas o que é uma função? Bom, gente, uma função de um conjunto não vazio A em um conjunto não vazio B é um subconjunto do produto cartesiano AB, tá? Então, você tem o produto cartesiano, que é formado por todos os pares possíveis, finitos ou infinitos, e uma parte desse produto cartesiano vai ser nossa função. Mas mais especificamente, a definição de função é a seguinte: sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função f do conjunto A no conjunto B é uma aplicação que a cada elemento do conjunto A associa um único elemento no conjunto B. Notem que eu destaquei único aqui porque isso é importante, tá, gente? O conjunto produto cartesiano de dois conjuntos, ele é genérico. Imagine que você está trabalhando duas grandezas aqui, ó, pedra e areia, água e cimento, sei lá, qualquer duas grandezas aqui. E esse produto cartesiano envolve todas as medidas possíveis. Isso não nos interessa de fato, quer dizer, em termos de funções, isso não é interessante. As funções são relações, né, estão dentro do produto cartesiano, mas com uma definição muito específica. Né? Então, para cada elemento desse conjunto A, eu devo ter um único elemento no conjunto B associado. Isso tem uma forma de se representar, nós vamos estar usando isso constantemente. Né? A notação de uma função f do conjunto A para o conjunto B é a seguinte: olha, a função f pega x aqui no conjunto A e associa o elemento y aqui no conjunto B. Tá de acordo, gente? Então, a gente tem aqui, para um x aqui, um certo y desse lado. E esse y aqui desse lado também tem um nome específico, né? O elemento y no conjunto B, associado ao elemento x do conjunto A pela função f, ele é representado por f de x. Então, aquele y que você encontrou aqui, você chama ele de f de x, que é a notação, gente, a notação que nós utilizamos para trabalhar com funções, tá? Agora, sempre que a gente fala de funções, eu tenho certeza que vocês também viram isso no ensino médio,
a gente faz um esqueminha em diagramas de Venn, né? São diagramas assim. Então, um conjunto de partida com alguns elementos, que nesse caso eu coloquei aqui as vogais, um conjunto de chegada com elementos aqui, ó, de 1 a 6. E a gente poderia pensar o seguinte, olha, aqui diz o seguinte, olha, cada elemento desse conjunto A tem que ter um único elemento associado no conjunto B. Então, de que maneira a gente poderia associar isso aqui, por exemplo, né, para estabelecer uma função? Vamos pegar esse A e associar com 6. Isso aqui, gente, poderia ser o seguinte, ó, o indivíduo trabalhou 15 dias, recebeu R$6.000. O indivíduo trabalhou 12 dias, recebeu R$2.000. O indivíduo trabalhou, sei lá, 25 dias, recebeu R$3.000, tá? E assim vai, né, gente? Agora, opa, peraí. O O está associado ao 5 e o I está associado ao 5. Tem algo errado aqui, né? Isso não é função, correto? Tem algo errado? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz, ó, uma função de A em B é uma aplicação que a cada elemento do conjunto A associa um único elemento em B. Único, certo? Então, isso não é função? Vejamos. Pega o elemento A, ele está associado a quem? Está associado ao 6 unicamente. O elemento E está associado unicamente ao 2. O elemento I está associado unicamente ao 5 e a ninguém mais. O O está associado ao 5 e o U associado ao 3. Pessoal, não há nenhum problema que você desse lado tenha um elemento recebendo 2 elementos daqui. Não há nenhum problema, porque a definição é a seguinte: para cada elemento aqui, existe um único cara do outro lado associado. Tá certo, gente? Então, isso aqui, nenhum problema, é uma função, tá? Agora, pessoal, nós não vamos trabalhar nesse curso praticamente nunca essa ideia aqui de conjuntos finitos, em diagramas. Na verdade, a gente vai estar trabalhando com algo bem mais sofisticado, que são os gráficos, né? Gráficos de funções. Mas essa ideia é boa, porque ela deixa claro que você está fazendo aqui parzinhos ordenados, né? A com o 6, E com o 2. E isso é um subconjunto do produto cartesiano desses dois caras, que seria A com 1, A com 2, A com 3, A com 4, A com 5, A com 6, quer dizer, seriam aí 30 elementos, né? Tá? Muito bem. Vamos aos exemplos de funções, né, gente? Exemplos. Então, exemplos de funções. Pessoal, uma dúvida que os alunos sempre trazem quando chegam no curso de cálculo é que eles, ao longo da vida acadêmica, desde que você entrou na escola até terminar o ensino médio, você vê muitas coisas e acaba se perdendo com relação à quantidade de coisas que você viu ou que você tem que ver. Por exemplo, quanto de matéria, quanto de funções nós vamos ver nesse curso, né? Na verdade, gente, esses aqui são os exemplos das funções que vocês verão nesse curso, tá? Salvo aí, quem sabe, mais duas, que dariam 8. Essas 6 funções aqui, esses 6 exemplos de funções, são todas as funções que vocês vão ver nesse curso. Então, veja só, como exemplo 1, nós temos as funções polinomiais. O nome já sugere, né, gente? São, na verdade, cada função é um polinômio, né? Com esses a's aqui constantes e a variável x aqui obedecendo as suas respectivas potências, né? Agora, as funções polinomiais, as mais simples. Depois nós temos as funções racionais. Funções racionais, gente, são, pelo próprio nome diz, dos números racionais, são divisões de funções, né? Uma função que é a divisão de outras duas funções, tá certo? Ora, mas não é qualquer tipo de divisão. É a divisão de funções onde esse cara e esse cara, p de x e r de x, são polinômios. Então, as funções racionais são as funções que correspondem à divisão de polinômios, tá? O exemplo 3 são as funções exponenciais. E o que é uma função exponencial, gente? Uma função exponencial é uma função do tipo a na x, a variável aqui é o x, né, gente? É o cara que está aqui dentro. E esse a aqui é a base, que pode ser
sempre será maior que zero, diferente de 1, então pode ser infinitos caras nessas condições, né? À medida que você faz variar esse a, você vai encontrando as infinitas formas das funções exponenciais, tá? Bom, depois, as funções logarítmicas. E como são as funções logarítmicas? São as funções log na base a de x, com a maior que zero e diferente de 1. Detalhe, gente, por essa condição que está aqui, ó, log na base a de x igual a y, c e somente c, a na y igual a x, nós temos que essas duas funções, as exponenciais e as logarítmicas, são funções inversas, tá? Eu vou tratar de mais na frente, eu vou tratar com mais detalhes todas essas funções e também essas condições que eu estou falando, por exemplo, de ser uma inversa da outra. O nosso exemplo 5, bom, o exemplo 5 nós consideramos funções ligadas a fenômenos que se repetem, né? Fenômenos cíclicos. O que, se você pensar bem, a grande maioria dos fenômenos que nós encontramos, né, são fenômenos cíclicos. A menos que você pegue aí uma nave espacial e comece a andar indefinidamente pelo universo, aí talvez não se repita, né? Você não faça um ciclo. A grande maioria das coisas que a gente faz em ciclos. Talvez longos, talvez curtos, mas ciclos. E para modelar e explicar esses fenômenos, em geral utilizamos as funções trigonométricas, porque elas estão associadas diretamente com esses fenômenos cíclicos, tá? Então, muita atenção, são funções muito importantes, as funções por exemplo, o cosseno, função seno, a função tangente, função secante, são as funções trigonométricas, tá, gente? Então, atenção para elas. E o exemplo 6, assim como no caso anterior aqui, são as funções trigonométricas inversas, né? Você tem a função cosseno, seno, tangente, cotangente e as suas respectivas inversas. Eu vou explicar com mais detalhes no futuro, né? Vou dar ideias melhores e mais precisas a respeito dessas coisas, mas para que vocês tenham mais segurança no curso que estão fazendo, a função 6 são as funções trigonométricas inversas, e é isso, gente. Vocês não vão ficar viajando, não fiquem esperando, que função que eu vou me encontrar, vou me deparar. Tá aqui, gente, são essas 6 funções. Eventualmente, em casos excepcionais, aí a gente vai estar falando de outros 2 exemplos de funções, que são as funções hiperbólicas e hiperbólicas inversas. E isso, gente, já acabou. Não tem mais, vocês não vão ver mais funções do que essas, tá? Então não fiquem tão desesperados, quem está desesperado. Você tem 6 funções para estudar, conhecer e dominar. Se vocês dominarem essas 6 funções bem e souberem aplicar as ferramentas do cálculo, que vocês vão aprender nesse cálculo 1, acabou, gente. Vocês vão ter um ótimo curso de engenharia, porque são essas 6 funções que vocês precisam realmente dominar, tá bom? Um detalhe, mas quando eu vou para a prática, quando eu vou para os exercícios, tem umas funções absurdas, cabeludas, difíceis, não sei o quê. Gente, o que vocês se deparam lá são composições de funções, tá? Então, na verdade, são essas funções misturadas entre elas, digamos assim, de forma grosseira, né? Você compõe essas funções entre elas e aí você tem funções que aparentemente são mais complexas, mas na verdade são composições dessas funções que estão aqui, tá? Então, estudem bem essas funções, a gente vai começar a detalhar isso, estudem bem. Não, quem tem dificuldade com qualquer uma delas, dá uma boa olhada nos livros para sanar dúvidas. Eu, pouco a pouco, à medida que eu for avançando no curso, eu vou falando sobre elas e vocês vão tirando dúvidas. E pensem principalmente em como seriam composições dessas funções, porque são essas coisas que nós vamos trabalhar. Tá bem? Agora, pessoal, nós vamos falar de características de funções, né? O que você identifica numa função, tá certo? Ou o que você pode utilizar para identificar a função, ok? Então, vamos adiante. Pessoal, então vamos lá, né? Olha só, proposição, tá, gente? Para a gente começar a trabalhar as características de funções. Proposição.
Uma função fica inteiramente determinada através do seu domínio, do seu contradomínio, imagem, né, que estão ali juntos, de sua regra e de seu gráfico. Então, se você tiver essas 4 condições aqui, você tem completamente determinada a sua função. Então, o que eu preciso conhecer para saber tudo da minha função? Você precisa conhecer o seu domínio, a sua imagem contra domínio, a sua regra de associação e, de preferência, o seu gráfico, né, gente? Quando você conseguir fazer o seu gráfico. E o que nós vamos fazer ao longo desse curso esse ano? Ao longo desse curso, esse semestre, nós vamos trabalhar essas 4 condições aqui. Exatamente isso, nós vamos ficar trabalhando isso ao longo desse semestre. Vamos trabalhar o domínio de funções, que nós já começaremos hoje, a imagem, regra, contra o domínio da função. A regra, gente, é o que a gente vai fazer ao longo de todo o curso, você dominar, trabalhar as regras da função e construir o gráfico de uma função, de qualquer função. No final, lá pela metade do curso, quase no fim, a gente vai estar fazendo o gráfico de qualquer função, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas condições aqui para que vocês dominem, né, e saibam para onde a gente está caminhando, ok? E nós vamos começar então por essa daqui, que é o domínio da função. Eu sei que vocês já fizeram isso lá no ensino médio, lá atrás vocês trabalharam domínios de função. Mas em geral, pelo menos pelo que eu me lembro, a gente sai do ensino médio e acaba pensando, puxa, cada vez que surgir uma função, eu vou me embananar todo para descobrir qual é o seu domínio, porque são infinitas funções, infinitas possibilidades de domínio para uma função. Isso é falso, gente. Isso é falso. Não se alarmem tanto. As coisas, como eu falei antes, agora há pouco, elas são muito bem determinadas. A gente constrói as coisas para que não sejam complicadas. No final, a gente acaba complicando, mas não foram feitas para serem complicadas, tá? Então, começando pelo domínio de uma função, gente. O que é o domínio de uma função? Bom, são todos os valores onde faz sentido você aplicar a função e encontrar uma imagem no contradomínio, tá? Então, e onde o domínio não está definido, onde a função não está definida, nós temos uma restrição, tá? São aqueles caras onde não faz sentido você calcular a função. Ora, e quantas são essas possíveis restrições, né? É aí que tá. Às vezes a gente acha que são muitas, né? E na verdade são apenas 3, tá, gente? Então, dentro do escopo do que nós vamos fazer nesse curso, são 3 as restrições para funções. Quais são elas? A primeira, se vocês lembrarem bem, lá atrás, lá quando eu defini corpo, eu falei para vocês, tem uma propriedade que é fundamental, é importante que vocês tenham que estar atentos, que era a propriedade do inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo só existe para elementos não nulos. Então, se o elemento que estiver aqui embaixo for o zero, eu não posso falar do inverso multiplicativo desse cara. Por quê? Porque o zero não tem inverso multiplicativo. Isso foi na construção do conjunto de números que nós estamos trabalhando. Então, eu não posso falar de inverso multiplicativo porque ele não existe. Então, nas restrições, eu estou colocando esse triângulozinho virado aqui, tem um nome, é nábula, mas eu vou chamar aqui para vocês de triângulozinho virado. Então, esse triângulozinho virado aqui, para indicar que aqui qualquer coisa que caiba aqui, cai na restrição. Então, como não tem inverso, eu não posso ter 1 sobre 0, porque o zero não tem inverso. Então, cada vez que você tiver algo desse tipo, o cara que está aqui embaixo tem que ser diferente de zero, para eu não acabar caindo no inverso multiplicativo do zero, tá, gente? Então, primeira condição de restrição para domínio de função, o denominador não pode ser zero. E ponto, tá, gente? Segunda restrição para domínio de funções. Aqui, pessoal, eu vou colocar a raiz quadrada, tá? Mas qualquer raiz de índice par aqui serve. Raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, qualquer raiz de índice par aqui encaixa, tá, gente?
Então, mas eu vou usar aqui a raiz quadrada, vocês pegam a ideia e depois já sabem como trabalhar. Se a sua função tiver algo do tipo raiz de alguém aqui dentro, tá? Esse alguém aqui, esse nabla que está aqui, significa qualquer cara aqui dentro, a minha condição de restrição me diz que eu não tenho um cara que elevado ao quadrado resulte em algo negativo. Essa raiz vem aqui quadrado e resulta num cara negativo aqui dentro. Não é possível, tá? Então, sempre que eu levar alguém ao quadrado, vai cair num cara positivo. Então, esse tipo de situação me obriga a ter esse nabla aqui maior do que zero sempre. Ó, tira essa raiz, põe um quadrado aqui. Vou ter uma coisa ao quadrado igual a esse nabla aqui. Esse triângulozinho virado. Então, esse triângulozinho virado é igual a algo ao quadrado. Não pode ser negativo. Tá certo, gente? Então, pronto. Esse cara tem que ser sempre maior ou igual a zero. Se ele for zero, raiz de zero é zero. Tá certo? Então, ótimo. Temos a segunda restrição. E a terceira restrição, gente, ela diz respeito ao logaritmo. Porque o logaritmo, eu vou trabalhar mais ele com vocês, mas a gente já vai aqui já aceitando essa condição de restrição. O logaritmo, ele está definido apenas para os valores positivos. Isso vem daquela propriedade que eu coloquei lá, de log na base A de x igual a y, C somente C, A na y igual a x. Então, o A na y aqui vai dar uma potência. A potência nunca é nula, tá, gente? Então, o domínio da função logarítmica é sempre maior estritamente que zero. Portanto, olha, se eu tiver alguma coisa que cai aqui na frente de um logaritmo, essa coisa tem que ser maior que zero. Pessoal, são essas as três restrições de domínio. Se você dominar essas três restrições, você não erra mais domínio de função. Tá? Não tem 500, não tem 1000, não tem 5. Tem essas três aqui para vocês trabalharem. Então, vale a pena se prender um pouquinho, entender bem cada uma delas e treinar. Tá? Então, eu vou fazer na próxima, agora já, eu vou fazer alguns exemplos para que vocês entendam de maneira clara como se determina domínio de função. Tá? Então, vamos aos exemplos. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer os exemplos. Eu tenho aqui três funções e eu quero determinar o domínio de cada uma delas, ok? Então, vamos lá. 1. Então, solução. 1. Nesse caso, gente, é evidente que eu tenho a função f de x igual a x sobre essa função que está aqui, ó, x² menos 5x mais 6, vocês podem ver que 2 é raiz. Ó, 2 ao quadrado 4, com 6, 10, menos 12, 5, 10, 0. 3 ao quadrado 9, com 6, 15, 3 vezes 5, 15. Portanto, aqui embaixo eu tenho a fatoração x menos 2 e x menos 3. Tá certo, gente? Bom, e por que eu fiz isso? Porque neste caso eu tenho um denominador e devemos ter x menos 2, x menos 3 diferente de zero, né, gente? Por quê? Porque o zero aqui embaixo seria o inverso, né? 1 sobre zero. E eu não tenho inverso num corpo, então, para um elemento multiplicativo. Então, nesse caso específico, eu não posso ter esse produto dando zero. Consequentemente, produto de duas coisas dando zero, quando é que isso acontece? X menos 2 diferente de zero. Então, x menos 2 menos zero e x menos 3 diferente de zero, o que nos leva a x diferente de 2 e x diferente de 3. Tá certo, gente? Então, o denominador não pode ser zero, consequentemente, esse produto não pode ser zero. Para esse produto ser zero, x tem que ser 2 ou x tem que ser 3. Portanto, x não pode ser 2 e x também não pode ser 3, tá? Para que isso nunca seja zero. Então, domínio da função, domínio
é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x diferente de 2, x diferente de 3. Tá certo, gente? Tranquilo, tá aí resolvido o domínio dessa função aqui, tá? Vamos para o 2. Bom, o 2, agora a minha função é f de x igual a raiz quadrada de x quadrado menos 5x mais 6. Isso, pessoal, é a mesma coisa, né? Conforme eu fiz ali antes, de x quadrado x menos 2, x menos 3, tá? Pessoal, rapidinho aqui o estudo de sinal, ó, para isso aqui. Por que eu estou estudando sinal? Porque devemos ter x menos 2, x menos 3 maior que zero, né? Pode ser igual também o que está em cima, então pode ser igual a zero também. Pessoal, aqui está o 2. E aqui está o fator x menos 2. Aqui está o fator x menos 3. E aqui está o produto x menos 2, x menos 3. Aqui está o 2. Aqui está o 3. E aqui está o 3. Então, pessoal, agora se vocês pegarem aqui, ó, do lado direito eu tenho coisas positivas, se você substituir ali, e do lado esquerdo coisas negativas. Aqui do lado direito coisas positivas, do lado esquerdo coisas negativas. Quando você multiplica um cara daqui, ó, ele é positivo no primeiro e positivo no segundo, dá positivo. Um cara daqui ele é positivo no primeiro, mas é negativo no segundo, dá negativo. E o cara daqui que é negativo e negativo vai ficar positivo. Consequentemente, os caras que resolvem, que servem para essa função, são esses caras aqui, ó. Então, são os caras, fecho aqui e fecho aqui e... Tá, gente? Então, domínio dessa função, domínio, vai ser igual a o intervalo aberto de menos infinito a 2, união com fechado aqui, né? Fechado no 3 mais infinito. Tudo bem, gente? Então, esse caso que eu tenho raiz pode ser qualquer coisa positiva. Eu coloco aqui dentro qualquer coisa positiva, não tem problema. Tá certo? Agora vamos para o último. Pessoal, 3, tá? Vamos resolver o 3. Para o caso f de x igual a log de x mais 1, devemos ter esse cara aqui, x mais 1, estritamente maior que zero, porque a função logarítmica está sempre definida para coisas positivas. Isso implica que x tem que ser maior que menos 1. Portanto, o domínio da função é o intervalo aberto no menos 1 e mais infinito. Ok, gente? Então, tá aí, os três domínios para essas três funções. Em princípio, eu vou dar uma parada aqui, tá, gente? Vou deixar vocês só com determinação de domínio, para vocês se acostumarem com a ideia. Vou mandar uma lista para vocês amanhã e vocês trabalhem com essas coisas de domínio, tá? Depois a gente vai voltar a trabalhar com as funções aí para a semana que vem, tá bom? Então, bons estudos a todos.